sementes, mais tens a flor mais breve, a flor urgente. É solidão, a sede, a água, tenho as palavras, mas com teu corpo nem ouves e passas. E ao som de Nossa Ciranda, estamos de volta com o Contraplano. E hoje eu recebo o Victor Mendes, que lançou recentemente seu primeiro álbum solo, Nossa Ciranda, que além de promover o encontro entre as referências regionais do Vale do Paraíba com a vida urbana em São Paulo, traz diversas referências do jazz, blues, música folclórica, samba e uma diversidade musical, que já rendeu a ele o edital para o Circulação de Espetáculos de Canção, que é um projeto do PROAC, o Programa de Ação Cultural aqui do estado de São Paulo, que deu início à sua turnê pelo Vale do Paraíba e Vale do Ribeira. Victor, o disco Nossa Ciranda, ele é o seu primeiro trabalho solo. As canções do álbum, elas foram escritas há quanto tempo? Algumas há bastante tempo. Teve música que foi acho que a mais antiga deve ser de 2009, algumas de 2010, né? E foram músicas que, assim, às vezes, eu até tocava essas músicas com o Trio José, por exemplo, nos shows, mas não tinham gravado elas, né? E algumas, por exemplo, a Brinquedo de Quebrar é uma música mais nova, assim, de 2014, 2013, né? Então eu fui, como é que fala? Fui cozinhando algumas músicas ali muito tempo, tocando, pensando, né? E aí quando eu acabei o disco do trio, eu resolvi gravar esse disco solo com essas músicas que eu já estava tocando há bastante tempo. E o seu álbum, como eu falei, né, ele traz referência de jazz, rock, samba, música latino-americana. Como que é juntar todos esses elementos em um álbum só? Foi um desafio? Então, mais ou menos. Esse álbum, ele foi gravado de maneira bastante livre, assim, sabe? Porque o Desaboio, o disco do Saulo, ele é um disco temático, né? Então as músicas, de alguma maneira, dialogavam com aquele tema do Cerrado, a viola. O disco do Trio José também, né? O Juca da Angélica. Então as músicas ainda têm uma identidade musical mais ligada à viola caipira, à música caipira, à música regional. Esse disco, eu não quis estabelecer nenhum conceito a priori, assim, sabe? Falei, no final vamos ver o que vai dar, né? E acho que ele, na verdade, essas referências que a gente vê, assim, o blues, a música folclórica, a música latino-americana, é um resultado das coisas que eu estava escutando na época, né? Que eu ainda escuto. Então, essas referências, elas aparecem e eu vejo elas como um sintoma do que eu estava ouvindo, assim, né? E é interessante ouvir o seu álbum, porque você ouve uma música que tem bastante aquela pegada folclórica mesmo, do violão, e a gente consegue perceber essa transição, assim, pro jazz, aí parece até que você tá ouvindo uma outra música, mas essas são as músicas do seu álbum. Isso é legal, porque traz uma dinâmica, né? Quais instrumentos que você tem no seu show? No seu show. No show? No show tem violão, viola, baixo acústico, flauta transversal e percussão, né? Foi o que a gente conseguiu trazer do disco. Mas o disco é basicamente isso, assim, ele é um disco bastante acústico, gravado com instrumentos acústicos, né? E além desses que tem no show, no disco também tem rabeca, tem uma um violão slide, né, que o Ricardo Vignini gravou. E tem mais instrumentos de percussão, né? Porque no show não dá para o percussionista tocar tudo que ele gravou para o André Haas, né? Mas tem bastante coisa de percussão, mas é basicamente isso, assim, a sonoridade do disco é essa. Ele tem também bastante influência da música regional, né, do Vale do Paraíba. É um pouco até da essência dele, da música folclórica também. Aqui no Vale, quais são suas referências, assim, quando você fez o álbum? Aqui no Vale do Paraíba, eu acho que a principal referência que eu tenho é um compositor que é o Del Lopes, né? É um compositor que, na verdade, não nasceu aqui no Vale, mas veio para cá no final da década de 80, 90, e tudo que ele canta, tudo que ele toca, remete à nossa região aqui, né? E eu acho que tem o grupo Trem da Viração também, né? Que ele é o vocalista do trem. E a sonoridade que eles tocam, pelo menos é a que me traz para esse lugar, assim. Então são músicas inspiradas em festas populares, né? Na verdade, assim,
eu acho que tudo que se inspira no povo traz um pouco essa coisa regional que a gente chama assim, né? Inspirados nas folias de reis, nas congadas, querendo ou não, são músicas ligadas a alguma religião, alguma fé, né? Uma fé popular, assim. Não é à toa que Romaria do Renato Teixeira é conhecida no Brasil inteiro, todo mundo ama essa música, né? Porque ela mexe com uma coisa que todo mundo tem, assim. Você pode não acreditar em nada, mas você tem alguma fé ali dentro de você, né? Por conta do lugar que você vem. Mas a principal referência é o Del. A gente pode falar que é o Del Lopes. E sobre essa relação que você trata no álbum, né, conflituosa do Vale do Paraíba, da região, com a vida urbana de São Paulo, qual a sua maior consideração, assim, desse conflito? Eu acho que morar em São... Eu moro em São Paulo, né? Esse disco foi gravado lá. E o conflito é assim, para ir gravar o disco, você tem que pegar um ônibus, atravessar às vezes, né? Eu ia lá do Pacaembu, que eu trabalhava, até Santo Amaro, no ônibus, né? Não é tão longe assim, mas é uma caminhada aí. Você entra no estúdio, depois de passar aquela trânsito, correria, não sei o que e tal, e ter que se acalmar e tocar aquela música que leva as pessoas para outro lugar, na verdade, né? Que traz a paz que é o É, que as pessoas dizem que São Paulo tira, né? e um pouco a ideia desse disco, e um pouco a ideia que eu tenho ultimamente, é que essa música, na verdade, ela está em todo lugar, né? Em São Paulo, dentro da grande São Paulo, você tem pessoas que trazem a cultura popular junto com elas, e estão lá na grande São Paulo. Então você não precisa, assim, às vezes você está no meio do mato, na roça, e você não encontra essa paz, né? Essa coisa da música. Então a música ela fala por si própria, assim, né? E esse conflito também tá no fato de eu estar fora do Vale, né? Tô fora de São José, né? Eu estou compondo dentro da cidade, assim. E eu queria um pouco fugir desse lugar comum da viola, da roça, do campo, essa coisa meio bucólica, né? Porque a gente vive o oposto disso. E não sei se elas são tão opostas assim, as coisas se complementam, né? Por isso que inclusive a arte do disco foi toda feita na Praça Roosevelt, lá em São Paulo. Bastante concreto, bastante... Até brinquei com o Andreas Guimarães, que fez o encarte, né? Falei, pô, vão achar que é um disco de hip hop, de rap, né? Que ele é bem urbano, assim. Eu quis trabalhar esse contraste, assim, sabe? Brincar com essa oposição mesmo. E o seu álbum ele tem muita referência de estilos musicais que tem como característica a improvisação, né? Ah, Tipo jazz, o blues, até a sim, nossa música regional mesmo, que é aquela roda. sim. Eu queria saber como que foi a produção das músicas, já que você não tinha assim as músicas pré-elaboradas, né, as Sim. melodias. É uma questão de improvisação mesmo. Como que foi a produção? A produção foi assim, a princípio ia ser um disco de voz e violão, né? Então eu cheguei no estúdio, gravei os violões todos, depois gravei a voz, guia, e aí a gente foi aos poucos chamando os músicos para participar, e eles foram gravando livremente. Assim, não tinha, como você falou, não tinha uma partitura, né? Então eu gravava o violão, o cara ouvia aquela música, eu falava mais ou menos o que eu queria, e ele tocava, né? Então eu acho que E assim foi o processo. O resultado final é que muitas vezes o arranjo da música ficava diferente do que eu imaginava no começo, né? O André, percussionista, chegava com uma outra ideia, dava uma outra marcação para a música. O Pedro, baixista também, dava uma outra cara. Então, esse lance da improvisação, ele, na verdade, é você usar os músicos que você tem da melhor maneira, que é deixar eles tocarem livremente. Então, quando são os músicos bons, isso funciona, né? Legal. E, assim, em suma, qual que é o principal tema do seu álbum? Assim, qual a mensagem que ele quer passar? Eu acho difícil eu falar isso assim, mas eu acho... Um álbum com tantas referências, né? Mas assim, olhando depois de pronto, eu acho que é um... Se você pensar nas letras, né? Quem fez as letras, a maioria das letras foi o Paulo. Mas as músicas também, é um disco que ele fala bastante da água, né? Não de uma maneira assim alarmista, ou ambientalista, diretamente ambientalista, mas acho que deixa claro essa questão ecológica, esse limite que a gente está vivendo hoje em dia do planeta, né? Então o tema ambiental é uma coisa que perturba o poeta, no caso Paulo. A cidade também é um tema, né? A gente fala, tem a Mágoas do Tietê, que fala sobre o Rio Tietê. A própria Nossa Ciranda, essa música,
ela fala um pouco da cidade e da mulher, né? A mulher como um deserto, a mulher como uma coisa incontrolável, né? E fazendo essa analogia com a cidade. Então são três, a gente pode pensar em três temas, né? A água, o meio ambiente, a cidade e as relações entre as pessoas. Assim, você tem uma música, o Remo Bon, que fala sobre a relação pai e filho, né? A Brinquedo de Quebrar, que fala sobre a infância, né? Acho que é basicamente isso, assim, mas eu prefiro às vezes deixar as pessoas me dizerem sobre o que o disco fala. É difícil eu falar, sabe? E até porque um disco que traz tantas coisas, né? E aí para cada um pega um pouquinho, né, da referência. São vários temas unidos pela mesma música, né? A música que veio de mim, das minhas composições. Então eu vejo um pouco dessa maneira, assim, né? Uma coisa diversa, onde a unidade é a música. Muito interessante. Queria que você deixasse seu contato para as pessoas adicionarem no Facebook, acompanharem o seu trabalho. Sim. No Facebook, se você pesquisar Victor Mendes, tem o meu perfil, né? Tem vários Victor Mendes lá, vai ter que me encontrar. No Instagram, se você procurar Victor Mendes Música, você encontra lá também, eu costumo colocar agenda, os lugares que eu vou tocar, tem vídeos e tal. O telefone 011 9 7015 0096. O e-mail acho que vai aparecer na tela, né? Sim. Quem quiser entrar em contato. No YouTube também tem um canal, Victor Mendes. Acho que se você pesquisar Victor Mendes aparece o canal do YouTube, tem vários vídeos sobre o disco, alguns vídeos que a gente vai produzindo e colocando lá. Mas eu acho que o Facebook é o principal, né? Ponto-chave, né? Tudo passa por lá hoje em dia. Victor, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, agradeço, aprendi bastante. Adorei seu álbum, né? Inclusive, nós vamos ouvir um pouco aqui do Brinquedo de Quebrar, que é uma das minhas músicas que eu mais gostei do álbum. A gente fica por aqui hoje. Acompanhe o nosso canal no YouTube, pelo youtube.com/TV Câmara Jacareí e o nosso Facebook, que é o TV Câmara Jacareí. O Contraplano fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Sussurrei pras andorinhas, saiam já daí. Não acordem a menina, que agora vai dormir. Acenei pras borboletas, chibatam sem ruflar. Estas asas tão bonitas que a menina vai sonhar. Brincou tanto, chorou tanto, era brinquedo de quebrar, que mais cedo se deitou para mais poder brincar. Brincou tanto, chorou tanto, era brinquedo de quebrar, que mais cedo se deitou para mais poder brincar. A menina sem quintal senta mancos e sem tranças, mas que um dia resolveu para sempre ser criança, e que agora de repente aprendeu que não se entende a voar.
e ela passa e ri de si, e ela passa e ri de mim, e ela passa e ri da gente.